Esse trabalho é sobre as cardiopatias congênitas apresentado ao professor Shigeru na disciplina de Semiologia da Criança e do Adolescente. Nós somos as alunas Ana Paula Fraga, Lídia Duarte, Lígia Miranda, Maria Gabriela Trindade, Maiara Mayumi e Tainá Barbosa. As cardiopatias congênitas são alterações estruturais do coração ou dos grandes vasos da base que apresentam significância funcional real ou potencial. As manifestações clínicas geralmente ocorrem nos primeiros meses de vida, mas também podem ocorrer mais tardiamente. No entanto, o reconhecimento da doença pode ser feito em qualquer fase da vida, inclusive no período fetal. A evolução natural da doença apresenta mortalidade extremamente alta, com cerca de 20% das crianças morrendo nos primeiros 12 meses de vida e apresentando sobrevida em 15 anos de 77,11%. Essas patologias podem ser divididas em cardiopatias congênitas que se manifestam com insuficiência cardíaca, com sopro cardíaco e com cianose. Coarctação de aorta é o estreitamento localizado ou segmentar na luz da aorta que provoca hipertensão das extremidades superiores, hipertrofia do ventrículo esquerdo, má perfusão de órgãos abdominais e extremidades inferiores. Ocorre geralmente na aorta torácica proximal, um pouco além da artéria subclávia esquerda, e quase nunca envolve a aorta abdominal. A coarctação de aorta, ela pode ser crítica ou não crítica. Na crítica, há o fechamento do canal arterial, que pode gerar um aumento de retorno venoso pulmonar e na porta do ventrículo esquerdo, ocasionando falência do ventrículo esquerdo e sinais de insuficiência cardíaca grave. Na não crítica, ou seja, na menos grave, há a hipertrofia do ventrículo esquerdo, hipertensão arterial na parte superior do corpo e pode desenvolver circulação colateral com pouco comprometimento no débito para a parte inferior do corpo. Agora a gente vai falar sobre a transposição das grandes artérias. A TAG é a cardiopatia congênita cianótica mais comum do recém-nascido e ocorre uma relação anormal entre as grandes artérias e os ventrículos. Pela imagem, a gente pode observar que a artéria aorta está saindo do ventrículo direito e a artéria pulmonar do ventrículo esquerdo, diferente da posição anatômica funcional. Isso faz com que, diferentemente do fluxo sanguíneo na circulação normal, a circulação nessa cardiopatia ocorra de forma paralela. Dessa maneira, o sangue venoso sai da circulação sistêmica em direção ao átrio direito, do átrio direito vai para o ventrículo direito e do ventrículo direito vai para a aorta, levando sangue insaturado de volta para a circulação sistêmica. Então, a gente pode observar que não existe troca gasosa. Em paralelo a isso, ocorre a circulação pulmonar, em que o sangue oxigenado sai da circulação pulmonar, vai para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e vai para as artérias pulmonares. Isso faz com que o sangue oxigenado volte para os pulmões. Dessa forma, a gente percebe que não existe a troca gasosa, porque cada circuito acontece de forma independente e são paralelos. A TAG é incompatível com a vida, a menos que exista uma comunicação entre os dois circuitos. Essa comunicação pode se dar através de um forame oval, da comunicação interventricular ou do canal arterial, que é capaz de promover uma mistura adequada entre o sangue saturado e o insaturado. Então, a presença dessas comunicações permitem a mistura desse sangue. Como na maioria das vezes, nos primeiros momentos de vida, o forame oval ainda é patente, o recém-nascido pode apresentar-se bem ao nascer. Com o fechamento fisiológico do canal arterial e do forame oval, inicia-se então o processo de hipóxia progressiva em função dessa mistura insuficiente de sangue. Em decorrência da baixa concentração de oxigênio no organismo, ocorre uma acidose metabólica que resulta na disfunção miocárdica, surgindo então os primeiros sinais de insuficiência cardíaca. Na TAG simples, o exame do pré-córdio não chama atenção, pois não se ausculta sopro
e a segunda bulha é única e alta. Já nos pacientes que apresentam a associação da TAG com a comunicação interventricular, que é bem comum, eles podem apresentar uma cianose leve, que piora com o choro e sem outros sinais clínicos. Aí, após as primeiras semanas de vida, contém a diminuição importante da resistência vascular pulmonar, o paciente desenvolve insuficiência cardíaca. No exame do precórdio, nesse caso, há sinais de aumento da área cardíaca, com impulsões sistólicas na borda external esquerda e presença de segunda bulha hiperfonética, e na maioria dos casos não se ausculta sopro. A tetralogia de Fallot é uma cardiopatia que consiste no conjunto de 4 alterações cardíacas: a comunicação interventricular, a estenose pulmonar, dextroposição da aorta, hipertrofia ventricular direita, e o importante a ressaltar é que a comunicação interventricular e a estenose pulmonar são os principais defeitos dessa patologia. Nessa imagem ao lado, a gente consegue ver que há uma comunicação entre o ventrículo direito com o ventrículo esquerdo. Além disso, essa comunicação entre os ventrículos faz com que a saída sistêmica seja predominantemente o ventrículo direito. O ventrículo esquerdo tenta compensar a diferença de pressão existente. E a sintomatologia do paciente vai depender muito do grau de estenose que houver no coração. Se for uma estenose pulmonar grave, vai ter um maior volume de sangue passando do ventrículo direito para a circulação sistêmica, causando uma cianose grave e um maior shunt de direita para a esquerda. Se for uma estenose pulmonar leve, vai ter uma menor concentração de sangue passando e uma cianose leve também. A semiologia da tetralogia consiste basicamente na primeira bulha normal ou pouco aumentada, segunda bulha única, um sopro sistólico ejetivo e pode não haver frêmitos.